Bem-vindos ao 20º objeto de aprendizagem e hoje vamos falar sobre necessidade de feedback, fundamental, a avaliação. Vamos então ver aqui quais são os vários testes de usabilidade. E primeiro vamos então tentar perceber o que é o teste de usabilidade e para que serve. O teste de usabilidade é uma ferramenta para garantir a consistência de um produto ao obter feedbacks diretamente do utilizador final. Desse modo, permite melhorias constantes e direcionadas. É preciso saber como organizar esse teste para obter os melhores resultados. Todo o produto de TI precisa ser testado antes de ser implementado e finalmente chegar ao seu público. É uma medida preventiva para garantir o melhor uso e experiência do utilizador. E se quisermos criar um site ou desenvolver uma aplicação mobile para Android ou iOS, por exemplo, precisará planejar muito bem quais dos testes vamos conduzir. Por exemplo, se há dois botões para realizar uma ação e as pessoas preferem determinado botão, talvez seja melhor remover a outra opção. Se o usuário não conseguir visualizar determinado botão para seguir com o fluxo, a escolha mais indicada é explicitá-lo mudando o posicionamento ou a cor. Ou seja, a partir dos testes, os designers conseguem tomar uma decisão sobre como otimizar e limpar a interface para a melhor experiência das pessoas. E quais os modelos de teste mais comuns? Quando falamos em teste de usabilidade, temos várias opções de acordo com a finalidade. Podemos citar alguns deles, como por exemplo a descoberta de problemas, testes de benchmark, teste competitivo e testes de aprendizagem. Vamos então ver um a um. Comecemos pela descoberta de problemas. O teste que procura identificar problemas é um modelo mais simples. O utilizador deve procurar brechas e falhas que quebram o produto. Assim, o que ocorre é a entrada de informações inválidas ou fluxos de utilização mais sinuosos, que podem revelar alguma inconsistência. Existem, inclusive, modalidades específicas de testes de software com esse mesmo intuito, realizados por profissionais. Os testes de benchmark procuram estabelecer um comparativo entre duas versões de uma aplicação. Ou seja, analisa-se a experiência, a velocidade e a facilidade de uso da interface nas duas versões, de modo a procurarem insights e possibilidades de evolução. Assim, compreendem-se as melhorias ou os defeitos da atualização, de modo a possibilitar uma melhor tomada de decisão. O teste competitivo procura comparar versões de um sistema com uma aplicação da concorrência. O ideal é tentar identificar os positivos e os que precisam de melhorias. E por fim chegamos ao teste de aprendizagem. Ora, neste tipo de teste, avalia-se o quão fácil é aprender a lidar com a interface. Em outras palavras, entende-se como está a curva de aprendizagem do sistema a partir de pessoas que utilizam a mesma função mais de uma vez. Da primeira para a segunda ou da primeira à terceira, os designers já são capazes de observar se houve aumento da facilidade de uso ou se houve alguma restrição. Ou seja, é avaliar se existem elementos que ficam na memória ou se realmente a pessoa precisa reaprender toda vez que entra na aplicação. Agora, a questão que se põe é como estruturar um bom teste de usabilidade. Tudo começa com o planejamento. No primeiro momento, é preciso estipular os objetivos do nosso teste, as métricas que são monitoradas, o propósito que temos com as funções e páginas que são testadas e a metodologia de teste. Em segundo, vamos ter a execução. Neste momento, deve-se observar os utilizadores,
identificar os problemas levantados, pensar em soluções, entre outras ações. É a hora de estruturar um ambiente propício para um teste bem-sucedido, com liberdade para os utilizadores e naturalidade para que questões importantes sejam detectadas. E temos então a análise. Ora, a etapa da análise consiste em estudar os dados obtidos pelos testes e pelos feedbacks dos utilizadores. O designer vai procurar padrões e tendências escondidas no comportamento que revelam informações importantes e valiosas para a otimização do projeto. E por último temos o quarto, ou seja, o relatório e documentação. Temos uma fase que consiste basicamente no registro geral de todas as informações importantes do processo de testes. É preciso, depois, documentar o relatório, os erros encontrados, soluções propostas e as ideias para uma próxima versão. É fundamental, para tornar esse documento mais organizado, que haja dados gerais sobre o teste, as pessoas envolvidas, as funções, os objetivos, os métodos, etc. E terminamos então a nossa UFCD com a seguinte frase: bom design vicia porque dá bons resultados. Gilberto Strunk. Obrigado